Eu vou orar por você, orar por esse tempo, pedir que o Senhor nos acompanhe aqui, nesse tempo de ministração da sua palavra, para que do início ao fim você possa entender o que vai ser dito aqui. Pai, muito obrigado por esta manhã e por tudo que já vivenciamos com o Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui neste lugar de portas abertas. E obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de te servir. De fato, o que tem acontecido ao redor do mundo, Pai, mas em especial em nossa nação, tem sido muito difícil de viver e muito difícil de engolir. Mas sabemos que o Senhor não perdeu o controle da situação. E mais uma vez oramos para que o Senhor tome a frente de tudo e nos use como escravos, instrumentos em tuas mãos, para que irmãos em Cristo sejam abençoados através de nós. Meu Pai, também oramos pela vida do Kleber, da sua família, de sua mãezinha, Pai. Oramos para que o teu Espírito Santo console e conforte toda a família. E eu oro também em especial, Pai, para que agora, ao ser ministrada a sua palavra, possa haver entendimento, compreensão, arrependimento, conversão de corações neste lugar, para que possam ser mais parecidos com o Senhor a cada dia. Que este tema, Pai, a ser ministrado nessas próximas semanas, possa entrar profundamente no coração, na alma de cada pessoa que está aqui, e eles possam no Senhor buscar com intensidade o viver santo. Te convidamos, Espírito Santo, a estar aqui. Te convido, Espírito Santo, a usar a minha vida, alguém que é sujo, alguém que é cruel, alguém que é um ser humano pecador, mas que o Senhor me use com poder e graça, para que a Tua palavra seja ministrada. Oramos assim, agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho aí de anotações, e vamos à mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: santidade não é uma opção. Você não tem uma escolha quando o tema se refere à santidade. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No ato da tua conversão, no ato em que você decide aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você, no ato da conversão, também é justificado. Acontece o ato que nós chamamos na teologia de justificação. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você recebe uma marca espiritual. Antes injusto, escravo mesmo do pecado, agora escravo da justiça. Agora você é um homem, uma mulher justificada pelo Senhor. Quando então Deus olha para você em toda a sua ira contra o pecado que você comete, Ele enxerga o Filho, e ao enxergar o Filho, Ele enxerga em você justiça. Então, no ato da tua conversão, acontece a justificação. É um ato total, completo. Acontece uma única vez e dura por toda a sua vida, diferentemente da santificação. A santificação é um processo que vai durar toda a sua vida. Santificação é um processo pelo qual você passa todos os dias, porque vivemos neste mundo, somos tentados o tempo todo, passamos por situações que tentam nos tirar do eixo, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até mesmo quando sonhamos ou temos pesadelos, né? Alguma coisa tenta tirar a nossa paz. Então, o processo da santificação, nós viveremos até que Jesus venha buscar a sua noiva, a sua igreja, venha buscar a nós, ou até a gente estar 7 palmos debaixo da terra, né, mortos, né, esperando o grande dia que o Senhor também venha nos buscar. Então, meus irmãos, o processo de santificação, ele vai durar toda a sua vida. Por isso esse tema é tão importante. É por isso que eu tenho que dizer para você, afirmar para você, que santidade não é uma opção. Para a vida de um cristão, santidade é uma obrigação. Não temos para onde correr. Precisamos ter um viver santo, precisamos nos esforçar com diligência e esforço para que nós possamos ser santificados e viver em santidade diante do Senhor. A palavra buscai, aqui nesse texto, né, sugere 2 pensamentos. O primeiro, que se requer diligência e esforço, ou seja, não vai ser fácil. Você vai ter que suar a camisa mesmo para viver em santidade, se você está achando que tudo vem no automático, que ao aceitar a Jesus, levantar a sua mãozinha dizendo: eu quero Jesus na minha vida, agora tudo vai ser rosa, tudo vai ser colorido, tudo vai ser maravilhoso. Engana-se, muito pelo contrário. Quando você aceita Cristo, é colocado um alvo nas tuas costas para que você não viva em santidade.
mas para que você viva em pecado, para que você envergonhe o nome de Deus. Então o nível de perseguição, ao invés de diminuir, aumenta. Mas a graça de tudo isso é que o nível de apoio, o nível que nós temos agora daquela promessa feita por Jesus, realmente valerá a pena. E eu estarei com vocês até o final dos tempos, até o fim dos dias. Então não temam, eu estarei com vocês. Então isso é mais válido do que o processo pelo qual o diabo se utiliza para tentar fazer a gente ficar envergonhado e no chão. Então essa palavra buscar sugere esses dois pensamentos. O primeiro requer diligência e esforço, e o segundo é que é uma tarefa para toda a vida. Então santidade, buscar a santidade é uma tarefa para toda a vida. Todas as ideias em relação à santidade, embora exatas em certa medida, não transmitem o verdadeiro conceito de santidade. Ser santo é ser moralmente irrepreensível, é ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. O termo significa separação para Deus e a conduta apropriada aos que são separados. Viver uma vida santa é, pois, viver uma vida em conformidade com os preceitos morais da Bíblia e em oposição aos caminhos pecaminosos do mundo. E quando o tema se refere a isso, eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Como está a sua vida no quesito santidade? Como que você chegou aqui nesta manhã? Eu lembro de ter falado para ti na semana anterior, no domingo anterior, que hoje nós teríamos ceia do Senhor. E a ceia do Senhor sugere que a gente olhe para a cruz, sugere que a gente olhe para o nosso próximo, sugere que a gente olhe novamente para a cruz e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Também sugere que a gente olhe para nosso interior para ver como está. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando eu digo para você que nós teremos ceia do Senhor, não é simplesmente para você vir aqui tomar um suquinho e um pãozinho, descer pela tua goela seco do jeito que ele desce. A intenção é que você se prepare para esse tempo, porque nós devemos participar da ceia do Senhor com uma vida santa, da maneira correta. A ceia do Senhor tem que fazer você refletir, tem que fazer você ponderar as coisas, tem que fazer você entender o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, senão não valeu a pena. Esse memorial é um memorial de vida, não de morte, mas ele vai apontar para a morte de Cristo que nos traz a vida. Então a intenção, na realidade, da ceia do Senhor, é que você seja moralmente puro, irrepreensível, para que você entenda que você não vai ser totalmente, completamente, santo em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Você não vai ser perfeito, mas que você busque, e buscar diligentemente requer esforço. Então espero que durante esta semana você tenha buscado se esforçar muito para ter uma vida santificada. Com o risco de nós simplificarmos demasiadamente as respostas a essas questões, podem agrupar-se 3 áreas básicas de problemas. Qual que é o nosso primeiro problema em relação à santidade? O nosso primeiro problema é que a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra mais em nós do que em Deus. Deus quer que andemos em obediência, não em vitória. Sabe quando você está naquela luta constante para vencer um pecado? Então, existe algo de errado nisso, pastor? Talvez o teu foco esteja errado. Porque se você se concentra em ser vitorioso, eu tive a vitória sobre o pecado, o foco está em você. Agora, quando você se concentra em Deus, na pessoa que Ele é, você naturalmente vence o pecado. Mas o foco está em quem? Em Deus. Então, primariamente, talvez você não esteja vivendo em santidade, esteja tentando lutar com as suas próprias forças do braço contra um pecado, porque o teu único desejo é ter vitória sobre o pecado, é ser vitorioso. Então você passa a olhar para si, para tudo que você tem que fazer, quando você deveria estar olhando para Deus. Então esse pode ser um problema para você, quando o quesito é santidade. Talvez. O segundo problema é que temos entendido erradamente o que significa viver pela fé. Viver pela fé significa que nós devemos sim olhar para Cristo, mas não devemos deixar de lado o nosso esforço de buscar uma vida santa. Tem muita gente confundindo esse quesito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, achando que o viver pela fé é viver do jeito que dá. Deu para fazer desse jeito, assim tá bom. Eu passei a perna em 1, em 2, em 3, mas isso daí faz parte da vida mesmo, é assim que dá para viver, então vamos levando. Viver pela fé
né, você considerar que de fato nós temos que viver pela fé, mas não desconsiderar que você também precisa se esforçar para buscar a santidade. Temos que encarar o fato de que somos responsáveis, pessoalmente, pela nossa vida de santidade. Não jogue o seu problema para Deus, sendo que o problema é seu. Uma das coisas que a gente aprende no Celebrando a Recuperação é se tornar responsável pelo pecado que você mesmo tem cometido e atraído para você. Nós não chamamos o pecado pelo nome. Tem muita gente com dificuldade disso, fingindo ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não tem dificuldade em um momento de entrega a Deus, se autodenominar mentiroso, ladrão, pedófilo. A gente não pode deixar isso de lado, chamar o pecado pelo nome. Isso, além de pedagógico, é bíblico. O próprio rei Davi teve que chamar para si a responsabilidade. Mas quando nós entramos no momento com o Senhor, sabendo que estamos vivendo uma vida pecaminosa, e ficamos dando desculpas para o Espírito Santo do motivo pelo qual nós estamos pecando, você está mais longe de Deus do que imaginava, ou do que pensa estar, porque Deus continua sendo o mesmo, e aquele que é santo não aceitará nada menos do que santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos chamar os pecados pelo nome, precisamos nos tornar responsáveis por aquilo que tem tirado a nossa paz, destruído a nossa vida. Tem muita gente hoje, por exemplo, que tem vivido numa ansiedade extrema. Estou muito ansioso. Se você me der uma escarafunchada, nesse nível de ansiedade exagerado que está vivendo, muito provavelmente, esse nível de ansiedade pode estar ligado a um pecado, não confessado, ou confessado de maneira que não deveria ser, a confissão justificada. Não há mudança de vida. Tem muita gente que hoje tem vivido problemas emocionais profundos, porque estão relativizando a verdade do Evangelho, relativizam a verdade bíblica do princípio da santidade. Não é a teologia bíblica que importa, é a teologia que você criou na tua cabeça que importa, porque você começa a ranquear até mesmo os pecados, que é o terceiro problema que eu vejo que muitos cristãos enfrentam hoje, é o ranqueamento do pecado. Tem pecado que a pessoa permite, e ela vive, ela pratica, e tem pecado que ela acha muito terrível, que ela nunca faria. Só que na Bíblia não existe o ranqueamento do pecado. Quem rouba 1 centavo é tão culpado quanto quem rouba milhões em um banco. É interessante isso, né? Porque está todo mundo no mesmo nível. O Senhor coloca na mesma medida um adúltero que foi lá, traiu a sua esposa. Ele é tão pecaminoso quanto um pedófilo que abusou de uma criança inocente. Dentro da igreja existe esse ranqueamento. Eu nunca encostaria numa criança. Mas está tudo bem você ter uma vida secreta na pornografia, porque ninguém está te vendo. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Quem disse? Que a Bíblia diz que você faz parte de um corpo. Então, a partir do momento que você está contaminado, todo o teu corpo estará. Ou quando você está com alguma infecção, por exemplo, de um corte que você teve na ponta de um dedo, você vai tomar um antibiótico para agir na ponta do teu dedo? Não vai. O antibiótico vai detonar com o teu corpo inteiro, para destruir o quê? Aquela infecção da ponta do teu dedo. Tem gente que vive a vida cristã dentro da igreja, é cristão, declara isso para as 4 bandas, mas ainda continua com a sua vida secreta, por detrás dos panos, achando que somente ele é que está se destruindo. Não, se você faz parte do corpo de Cristo, o viver santo para você não é uma opção, é uma obrigação. E a responsabilidade que você tem não tem a ver somente com a tua vida ou só com a sua família biológica, mas também com a tua família espiritual.
Se você olhar nessa perspectiva, alguma coisa muda para você, porque se não muda, meu irmão, você está com um sério problema de ainda não ter entendido o que significa seguir a Cristo. Você está ranqueando os problemas, você está relativizando o pecado, e isso é um problema sério. Então, nosso terceiro problema é que nós não levamos a sério alguns pecados. As Escrituras dizem, em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, apanhem para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor, que ainda não deram fruto. As pequenas raposas é que é o grande problema hoje do cristão, são as raposinhas. Já ouviram esse termo? As raposinhas da vida cristã, são os pecadinhos da vida cristã. A gente tem uma roça, meu sogro está aqui hoje junto com a minha sogra, a uns 600 quilômetros daqui, numa cidade chamada Tupã, num distrito chamado Varpa. E aí um dia nós estávamos lá, nessa roça, e estava com muita formiga. E aí eu vi o pé, tinha um pomar de laranja, né? Na noite anterior, ou no dia anterior, esse pomar estava com as folhagens verdinhas, bonitinhas, pronto para dar fruto. Aí dormimos, acordamos no outro dia, esse mesmo pé havia sido devastado pelas formigas. Devastado. As bichinhas trabalharam a noite inteira e arrancaram, literalmente cortaram a árvore toda, as folhas todas, para logicamente fazer o papel delas, né? Elas estão buscando delas, cada um busca o seu, elas estão buscando delas. Mas achei interessante, uma formiguinha, várias, né? Centenas, milhares, vão subindo no pé, vão cortando, jogando no chão, as outras vão carregando, trabalharam a noite inteira. No outro dia, não tinha folha mais naquele pé de laranja. Você já imaginou como é a vida de um cristão hoje? O nosso verdadeiro problema são as pequenas raposas. Tem muita coisa hoje que você considera pequena, mas que está minando a tua energia. Mina um pouquinho daqui, mina um pouquinho de lá, mina um pouquinho acolá. Quando você percebe, já se esvaiu todas as suas forças, e você está tentando sobreviver no meio desse lamaçal do pecado. O que Deus espera de você? Que você acorde, que você realmente entenda e faça um trato com Ele e com você mesmo, de ter uma vida santa, de viver em santidade, de passar por esse processo de santificação, sabendo que não será fácil, mas nós necessitamos, carecemos ter o entendimento. Será que nós estamos dispostos a chamar pecado ao pecado, não por ele ser grande ou pequeno, mas porque a lei de Deus o proíbe? Nós não podemos classificar o pecado por categorias, se quisermos viver uma vida de santidade. Deus não nos deixará ir longe com esse tipo de atitude. Se você ainda não chamou o pecado de pecado, hoje será uma oportunidade que você terá de fazer isso. Por isso, santidade não é uma opção. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, por gentileza. Abra aí em Hebreus capítulo 12, deixe a sua Bíblia aberta nesse livro. O livro de Hebreus, ele não tem um autor definido. Muitos defendem que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas não existem provas suficientes que realmente coloquem Paulo como o autor desse livro. Então, sempre que eu me referir aqui a você, vou falar o autor de Hebreus, porque não se sabe exatamente quem o escreveu. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que significam realmente essas palavras? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Será que em última análise, a nossa salvação depende em certa medida de atingirmos algum nível de santidade pessoal? Será que para sermos salvos, a santidade entra como o checklist de Deus que nós devemos alcançar? Será que a salvação vem através da santidade? Eu já posso responder para você, para que não haja dúvidas em relação a isso. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para as boas obras. Santidade, sugere-se que santidade seja a evidência do fruto
a evidência de que você é salvo. Então o seu viver santo, ele primeiro passa pelo seu processo de conversão. Então não, a santidade não é um pré-requisito para a tua salvação, mas ela é sim um fruto daquilo que você vai demonstrar para o mundo a partir do momento que Jesus se torna o seu Senhor e você se torna o seu escravo. Uma das coisas que este mundo precisa enxergar em você é que você é diferente. As pessoas precisam olhar para você e dizer: nossa, como você é diferente. As pessoas do seu trabalho precisam olhar para você e falar: não, no grupo de amigos precisa dizer assim: não compartilha com fulano de tal não, porque ele é muito santinho. Já passou por isso? É normal. Não fala com fulano de tal não, porque ele é diferente, ele é crente. Porque ele é crente, ele é íntegro. Ótimo. Que seja mesmo numa tirada, numa zoação, mas que o mundo te conheça dessa forma. Esse tem que ser você. Isso mostra que de fato você está dando bom testemunho da fé que você tem em Cristo Jesus. Então a santidade não é um pré-requisito para você ser salvo. Porém, ao ser salvo, você precisa viver uma vida santificada. Porque isso é uma demonstração de a quem você está servindo e como você o está honrando a Jesus Cristo de Nazaré. Então, sobre essa questão, as Escrituras são claras em 2 pontos. O primeiro, mesmo os melhores cristãos jamais poderão merecer a salvação através da sua santidade pessoal. Nem mesmo o melhor, o mais santo de todos desse auditório aqui, nunca será merecedor da salvação por conta da tua santidade pessoal. Porque diz aqui em Isaías capítulo 64, versículo 6, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Esse trapo imundo aqui é o absorvente da mulher da época, tá bom? Trapos de imundícia. Quando você vê esse termo na palavra de Deus, era esse pano que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. Então, na lei de Moisés, era considerada a mulher nessa condição era considerada impuro, o que dirá então do sangue que ela expelia nesse tempo que ela estava passando. Então, olha só a correlação que o profeta está fazendo aqui acerca dos nossos atos de justiça. Se nós fôssemos parafrasear para os dias de hoje, seria como o absorvente sujo que uma mulher, nos seus dias, né, de menstruação, ela acaba sujando. Então é esse tipo de comparação, ou seja, não tem nada que você possa fazer, segundo a força do teu braço, que faça Cristo te aceitar. Ele te aceitou porque Ele quis, totalmente pela graça. Não foi porque você é bonzinho, foi bonzinho, que você tirou boas notas o ano passado, que você se comportou, que você não pecou segundo aquilo que você considera como pecado, que você agora é merecedor da salvação. Não tem nada a ver com isso, ok? Amém? Então o texto diz e deixa isso claro para nós: murchamos como folhas e como vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Isaías 64, versículo 6. Então as nossas melhores obras estão manchadas e poluídas com a imperfeição do pecado. Então nada tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. E segundo, as Escrituras referem-se repetidamente à obediência e justiça de Cristo a nosso favor. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, 19. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus, e foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Essas duas passagens ensinam um duplo aspecto da obra de Cristo ao nosso favor. O que Cristo nos ensina com essas duas passagens? Ele ensina a obediência ativa. O que é uma obediência ativa? Significa a vida sem pecado de Cristo aqui na terra. Ele foi o único que teve uma obediência ativa. A sua perfeita obediência e absoluta santidade. Ninguém foi como Ele, ninguém nunca será. Cristo foi o único. Mas esses dois textos também nos ensinam a obediência passiva.
O que é a obediência passiva? Tem a ver com a sua morte na cruz, através da qual ele pagou plenamente o castigo dos nossos pecados e aplacou a ira de Deus para conosco. Então antes éramos escravos do pecado, e Deus estava irado conosco. Para que a ira de Deus fosse aplacada, somente um sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito veio através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, aplaca a ira do Pai, para que você então pudesse tê-lo como Senhor e Salvador, para que você fosse justificado, e para que sobre você não repousasse novamente a ira de Deus. Então a obediência passiva tem a ver com a sua morte na cruz. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo de uma vez por todas. Então hoje, é possível ter uma vida santificada? Sim, é possível. É fácil? Não, porque é um ato contínuo. Enquanto você estiver respirando aqui na terra, a santificação será um processo para você. Não é algo que vem, estabeleceu e está pronto, como o ato da justificação. O processo da santificação durará toda a sua vida. Pastor, então quer dizer que eu sempre vou lutar contra os pecados sexuais, que de vez em quando vêm me tentar? Sim. Você sempre vai guerrear contra isso. Quer dizer que eu vou sempre lutar contra a preguiça? Sim, vai ser uma guerra constante para você, se esse é o pecado que você tem carregado. A gula, é a tua vontade desenfreada de enfiar comida até pelo ouvido? Sim, isso vai ser uma luta para você, não vai ser fácil. Você entende como ranquear alguns pecados é um problema sério? Você entende o nível de responsabilidade que um cristão tem diante da humanidade? O mundo, gente, dentro de um supermercado te oferece muita coisa que não presta. Não é? Não é, Kelly? E um cristão, como ele se comporta diante desse aspecto, desses oferecimentos? A gente tem que dizer não. Sério? Sério. A gente tem que dizer não. Na verdade, os cristãos, eles deveriam ser as pessoas mais saudáveis do mundo, ou pelo menos demonstrar isso na prática. Nós deveríamos nos exercitar mais. A nossa busca por longevidade não deveria estar apenas atrelada ao aspecto físico, de ficar bonitinho, saradão, mas no aspecto de viver mais para o Senhor. Por que você não come besteira? Porque eu quero viver mais para os propósitos do Senhor. Não, por que você se exercita tanto? Porque o meu corpo carece disso, e eu quero viver mais para que o Senhor seja glorificado. Você entende? Nós deveríamos ser aqueles que determinam para o mundo o motivo pelo qual eles devem se cuidar também. Mas geralmente, não é isso que acontece. Por quê? Porque nos falta obediência e o verdadeiro entendimento sobre santidade. O processo de santificação. Cuidado, porque às vezes você tem relativizado tanto a Bíblia, tanto para aquelas coisas que você já tem facilidade para obedecer, e você tem simplesmente deixado de lado aquilo que a Bíblia tem orientado a você não fazer, e você faz por conta própria. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. E um outro versículo também relacionado e voltado para a igreja, primeira igreja de Tessalônica, Paulo escrevendo, agora ele escreve a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O termo aqui santificado significa feitos santos. Isso quer dizer que por Cristo, somos feitos santos quando nos apresentamos diante de Deus,
e chamados a ser santos na nossa vida diária. O escritor de Hebreus está, portanto, dizendo que devemos considerar seriamente a necessidade de santidade prática e pessoal. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, no momento da nossa salvação, vem para nos fazer santos na prática. E quem enxerga isso? O mundo? As pessoas mais próximas a você, que não querem ter a mesma fé que você, vão enxergar. Algumas orgulhosas não vão dizer nada, mas se você de fato se dedicar a viver uma vida santa, você perceberá o quanto isso lhe trará de bênçãos espirituais e de ódios da carne, do mundo e do diabo. A verdadeira salvação traz consigo um anseio, um desejo de ser santo. Quando Deus nos salva por Cristo, não só nos salva do castigo do pecado, mas também salva do domínio do pecado. Olhem para mim aqui por um instante, por gentileza. Santidade não significa que você vai se tornar uma pessoa imaculada. Maria não foi imaculada, nós também não seremos. O único imaculado, santo, separado, totalmente, plenamente, sem pecado, Jesus. Mas não é interessante que quando nós saímos do domínio das trevas, no ato da nossa conversão, a gente tem aquele anseio, aquele desejo de não mais tropeçar, cair? Se você tem esse anseio e esse desejo, parabéns, você está no caminho. Talvez você não tenha se esforçado, ou não esteja se esforçando tanto assim, para viver uma vida santificada, talvez careça mesmo de um maior esforço da sua parte. Mas sabe quando vem aquele negócio na tua cabeça, cara, isso não é mais para mim, não quero mais viver desse jeito, esse não é o tipo de vida que eu quero mais para mim, eu não quero, não dá, não bate, não convém. Talvez essa angústia no seu coração, de não mais querer trabalhar com determinado produto, é justamente porque você se converteu, e você não tem mais o domínio do mundo, do diabo sobre a sua vida, você tem o domínio de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo lhe incomoda para que você não mais participe disso que é considerado terrível aos olhos do Senhor. Talvez até essa angústia no coração que você tem sentido, níveis de ansiedade, é porque há muito tempo Deus pediu para você, entrega, vira as costas, diz, não é isso que eu tenho para você, não é o que eu quero de você, e você continua insistindo e persistindo no mesmo erro. Eu vivi assim, durante 4 ou 5 anos da minha vida, quando eu percebi que eu não deveria mais pertencer a um lugar, era nesse nível de angústia que eu vivia. Eu sabia que ali não era mais o lugar que eu deveria estar, frequentar ou exercer o ministério. Deus já havia dito para mim, mas eu insistia. E por que eu insistia? Porque eu acreditava ainda na força do meu braço. Eu pensava, mas como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou acordar no outro dia e ter que batalhar? O que eu vou fazer da minha vida? Vários questionamentos, várias coisas me trouxeram, um certo nível de angústia, até que um dia, eu fui tão incomodado por uma situação que eu vivi, mas tão incomodado, que Deus falou para mim assim, até quando você vai viver aí? Eu já pedi para você sair, até quando você vai viver dessa forma? E aí no pior momento dos momentos, no meio de uma pandemia, que eu não tinha para onde ir, eu decidi tomar a decisão. Podia ter tomado 2 anos antes, talvez não seria a mesma coisa, talvez não teria conhecido Daniel, e conheci lá em São José, mesmo ele morando aqui em Taubaté, e muitos de vocês aqui. Mas quando Deus bateu o martelo, e bateu com força, e não bateu na mesa não, bateu na minha cabeça, eu decidi, acabou, não é mais para mim. Num cenário totalmente contrário, sem nenhum tipo de perspectiva, eu simplesmente fiz aquilo que Deus me havia me pedido,
e decidi que o meu processo de santificação não ficaria paralisado na força do meu braço. Você sempre terá uma luta como essa, meu irmão. Existem situações na tua cabeça que você fecha com princípios que são valiosos. Eu preciso continuar cuidando da minha família. Sim, isso é um princípio valioso. Mas vendendo droga? Passando a perna nos outros, nos seus negócios? É isso? Vale? Não vale. Se é um corretor de imóveis, seja honesto. Se é um vendedor de carros, seja honesto. Se é um vendedor de guardanapo, seja honesto com as pessoas. E deixe Deus fazer o resto. Não dá para simplesmente a gente pegar um princípio que nós consideramos um valor pessoal. Eu tenho que cuidar da minha família, mas isso é em detrimento do quê? Da tua vida com Deus? Então não, porque Deus não se contradiz. Jamais. Você vai pegar de Gênesis a Apocalipse, um livro que foi escrito num período de 3.000 anos, por 40 pessoas diferentes, e você não vai ver contradição. Deus nunca se contradiz. Quem nos se contradiz somos nós, pela falta de fé e pelo pseudo-controle que achamos que temos. Santidade nunca vai combinar com falta de fé, e falta de fé nunca vai combinar com santidade. Olha o que diz aqui um autor de algumas centenas de anos atrás. Que estranho tipo de salvação desejam aqueles que não se importam com a santidade. Querem ser salvos por Cristo e ao mesmo tempo estarem sem Cristo num estado carnal. Querem os seus pecados perdoados, não para poderem andar com Deus em amor no futuro, mas para poderem praticar a sua inimizade contra Ele, sem qualquer receio de castigo. Não dá, é uma conta que não fecha. Esse evangelho pregado hoje, por essas igrejas muito conhecidas e muito populares, aqui em Taubaté, Poema, igreja da cidade, são igrejas que pregam um evangelho falso, que está tudo bem, você ter a sua vida de prostituição lá fora e de santidade aqui dentro, está tranquilo, continue com a sua vida assim, porque a partir do momento que você prega a palavra do jeito que ela é, quem fica? Quem realmente quer um compromisso com Cristo. Não dá, gente, precisamos crescer. Tem situações na vida que não dá, e se você não entender o que significa santidade, que não é para você ser melhor do que o seu próximo, eu sou mais santo que ele. Não, amigão, quanto mais você está próximo de Deus, mais servil você se torna, mais servo você tem que ser, mais bobo, segundo o mundo, você acaba ficando. Agora, vamos falar aqui. Ninguém pode confiar em Cristo para uma verdadeira salvação, a não ser que nele confie para o processo de santificação. Então a natureza de Deus exige santidade na vida do cristão. A natureza de Deus exige santidade na vida do cristão. Quem é Deus? Deus é um Deus santo. Por isso que o autor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quando Ele nos chama para a salvação, nos chama para a comunhão com Ele, com o seu Filho Jesus. Mas em Deus não há trevas alguma, segundo 1 João capítulo 1, versículo 5. Como é que então podemos ter comunhão com Ele, se continuarmos a andar em trevas? A santidade é, pois, requerida para a comunhão com Deus. Davi, ele fez uma pergunta no Salmo capítulo 66, versículo 18. Olha que pergunta o rei Davi faz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O texto continua, depois você leia o Salmo 66. Mas olha só o que ele diz: se eu acalentasse, se eu nutrisse, se eu ninasse aqui o pecado no meu coração, o que acontece? O Senhor não me ouviria. Sabe o que cai por terra, gente, num texto como esse?
é que Deus ouve todas as orações. Aonde? Aonde? Não consigo conceber esse conceito. Olha a vida do profeta Elias, é um outro exemplo clássico para nós. Não vai chover durante 3 anos e meio, ele aparece do nada, mas a sua vida de busca por Deus, de santidade, não se sabe o quanto esse homem viveu próximo de Deus para chegar nesse nível de autoridade. Mas olha os outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, não é tão simples assim. A natureza de Deus exige santidade, a vida do cristão. Atender à iniquidade é acalentar algum pecado, amá-lo ao ponto de não estar disposto a separar-se dele. Sei que está lá, mas arranjo maneira de justificá-lo, como a criança que diz: ele me bateu primeiro, por isso que eu dei um sopapo na cara dele. É ele que começou. Em casa agora, Sara e Josué é o nível de 3ª Guerra Mundial, toda hora. A mãe sofre, né? Passa mais tempo com eles. Aí geralmente quando acontece algum BO, aí vem um deles e diz: mas ele começou, mas ele fez tal coisa. Mas estamos falando aqui de criança, né? 7, 12 anos. E você? 80 anos de idade em cada perna, não tem nem dente na boca mais, tão velho que está, e você continua com a mesma atitude. Você dá aquela acalentada, sabe? Ah não, mas eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Olha o pecado aqui, porque eu aprendi assim, né? Gabriela, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Por quê? Sim, 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que você tem que morrer do jeito que você nasceu? Não tem, é mentira. Satanás está mentindo para você. Peça para ele se calar. Você pode ser diferente, você pode fazer diferente. Você pode pegar todas aquelas maldições que vêm de tempos em tempos na sua família e dizer: acabou, aqui em mim. Por quê? Porque eu decidi ser santo, eu decidi viver o processo de santificação. Por quê? Porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso desse posicionamento. Então não fique aqui acalentando a iniquidade, porque você está perguntando: por que Deus não me ouve quando eu peço para Ele? Mas você está aqui ninando o teu pecado. Não dá, meu irmão. Isso já virou insanidade. Isso é loucura. Você está ficando louco e não percebeu. Você está roubando, você está matando, você está se prostituindo, e você está dizendo para as 4 bandas: por que Deus não me ouve? Poxa, será que é Deus que não está te ouvindo? Ou será que você está tão sujo, mas tão sujo e tão distante dele, que você não percebe que não dá mesmo para te ouvir? Esse lugar que você está não dá. Se você não se limpar, não dá. Porque se assim fosse, imagine, por que Paulo, apóstolo Paulo, vamos pegar o apóstolo Tiago, vamos pegar Estevão, primeiro mártir da igreja, vamos pegar João, Pedro, por que esses caras todos aí morreram de maneiras tão terríveis? Eles poderiam ter chegado diante de uma autoridade e dito assim: não, Jesus, quem é Jesus? Não conheço não. Aquele galileuzinho lá, não, a gente estava tudo lá, mas fingindo, ele é louco, ele é doido. Não merece atenção não, para livrar a pele deles. Você encontra isso? Não encontra. Pelo contrário, eles estavam fazendo o que, gente? O viver santo deles incomodava não somente Satanás, com toda a sua fúria contra o cristianismo. O viver santo deles incomodou Nero, que bota fogo em toda Roma. Depois de Nero, outro imperador ainda mais maluco do que ele, que bota fogo nos cristãos e utilizam eles como vela humana para iluminar toda Roma. Você já parou para pensar nisso? E hoje nós, quando você sabe que o Espírito Santo está lhe dizendo o quê?
Olha, você precisa se esforçar mais um pouquinho para um viver santo, agradável. Para de viver de fantasia. Você está sendo altamente influenciado por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Larga disso por um tempo. Você precisa de um tempinho, você precisa parar para pensar. E o que você faz? Ah, não, é que lá eu fico atualizado com as notícias. Ao mesmo tempo que você se atualiza das notícias, aparece no seu feed uma mulher que não deveria estar lá, que não é a tua, né? Aí você alimenta o quê? No teu coração. Você prefere alimentar, se atualizar das notícias, rumo ao inferno, que é a pior notícia de todas? Ou prefere viver em santidade, se fortalecer no Senhor e ter maturidade no tempo certo para lidar com todas essas facilidades que o mundo oferece para nós? Você precisa escolher. A natureza de Deus exige santidade na vida do cristão. Eu trouxe aqui uma ilustração para você. Eu vim de camiseta branca hoje, gente. Não é nada místico não, né? A ceia do Senhor, o pastor veio de branco hoje. Será que é uma nova tendência? Não. Assim como não é tendência você vir na virada do ano de branco, não tem nada a ver. Você não é um macumbeiro para vir de branco, você não pula 7 ondinhas, você não faz nada disso. Eu vim de branco aqui para te ilustrar. Então eu vim de branco, está aqui. Você olhou minha camiseta, está legal, bacana. Agora imagine que eu tivesse entrado por aquela porta ali, com uma camiseta branca, com uma mancha assim, ó, uma sujeirinha assim. Sujeirinha básica, né? É só uma. Eu entrasse ali. Talvez por ser o pastor da igreja você não falasse nada, né? Mas pensasse, nossa, a Valéria não lava a roupa do pastor? Essa é a primeira, né? Segundo o que ela está pensando já. Não é? Ou você poderia pensar, o pastor porquinho, né? Espírito de porco está nele hoje, como que ele vai pregar? Pode ser. Uma camiseta bem branquinha, como ela é feita para ser, não te incomoda. Mas aqui já gera um certo desconforto em você. Você vai parar de olhar para mim, você vai começar a olhar para a sujeira, não é assim? Sabe aquela pessoa que vem com uma catota no nariz e não percebe, perto de você? Você gruda o olho e você fica, nossa, você está quase enfiando o dedo já para... Nossa, mas é nojento demais. E você não fala nada para a pessoa, você deixa ela continuar sofrendo as injúrias do povo que vai lidar com ela. É assim. Pessoa que tem mau hálito não percebe que tem mau hálito, mas você percebe. Não é? É assim. Uma camiseta que é para ser branca, mas está suja. Você olha para mim e diz, nossa, tem alguma coisa errada aí. E o cristão? Que é para ter uma vida pura e não tem. Você acha mesmo que o mundo vai ser conivente com você? De jeito nenhum. Nem Satanás, nem o mundo, nem mesmo a sua carne. Você vai sofrer perseguição pessoal da sua própria cabeça quando você decidir viver dessa forma. Por que num momento, por exemplo, de contribuições na igreja, você fica tão incomodado? Só se incomoda quem não contribui. E por que você não contribui? Não é porque você não tem recurso. Você não faz isso há 30 anos. Não é possível que nesses últimos 30 anos nada tenha melhorado para você. Então, das duas, uma, se você parar para pensar. Eu não consegui entender, prosperar, evoluir, compreender o conceito da contribuição e olha onde eu estou. Ruim. Não é? Ou você simplesmente pode ir para o outro lado, sempre dando uma desculpa e vai terminar a sua vida desse jeito. Meus irmãos, cuidado, porque assim, ó, todo mundo vai acabar percebendo. Desse jeito aqui, não dá para vir na igreja, tá sujo. Não dá para sair na rua, tá sujo. Não dá para eu frequentar os lugares, todo mundo vai ver.
Você não deveria se importar com o que todo mundo vai ver, mas com o que Cristo está vendo de você. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe qual é a vestimenta que você entra em face a um rei? Sabe qual é a vestimenta que você deve trajar diante de um magistrado? Terno e gravata. Peça para um advogado ir diante de um magistrado sem terno e sem gravata para ver se ele entra. Não entra. Vá diante do presidente com qualquer roupinha simples. Você não entra. Se ele vier até você é uma coisa, se você for até ele é outra. E por que nós vamos diante do Senhor de qualquer jeito? Não dá. As raposinhas estão te matando e você não está percebendo, estão destruindo a tua colheita e você não percebeu. Deus não exige uma vida perfeita e imaculada para termos comunhão com Ele. Amém? Quero deixar isso claro para a igreja. Mas requer de fato que encaremos seriamente a santidade, que nos entristeçamos com o pecado que existe em nossas vidas, em vez de tentarmos justificá-lo, e que fervorosamente busquemos a santidade como uma maneira de viver. Salmo capítulo 32, versículos 3 e 4 ilustram o rei Davi em uma das suas melhores colocações de vida. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como seca no verão. Santidade precisa ser uma vida de constante busca por você e por mim. Não vamos ter sossego neste mundo. Cairemos em tentação? Muito provavelmente. Não é fácil viver aqui. É bem provável que nesta semana, nenhuma das suas áreas de recuperação você tropece e caia. E eu não estou aqui querendo que isso aconteça, mas é provável que aconteça. Somos seres humanos, isso é comum. Mas ao cair, meu irmão, ao se sujar inteiro, você precisa se limpar. Arrependa-se. Volte-se completamente para o Senhor. E deixe Ele trabalhar de novo no teu coração. Jesus é tão misericordioso, que Ele diz assim, olha, agora que você entendeu, vamos recomeçar. Não é maravilhoso pensar nisso? Mas o que Jesus sempre vai dizer para nós? Porque Ele não vai contradizer a sua palavra. Ele não vai abrir mão de uma vida santa. Não vai. O que é certo, e o que está escrito, escrito está. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então busque isso para dentro da sua família, com seus filhos. Sabe a raposinha que muitas vezes você tem enfrentado? É dentro da sua casa. Você cria o teu filho de qualquer jeito. Confesse o teu pecado ao Senhor. É pecado. E peça para Ele te ajudar. Senhor, me ajuda, porque eu não dou conta, eu não consigo. Se você faz esse tipo de coisa, se você tem esse tipo de oração, parabéns. Porque um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Talvez você está tanto tempo já, meu irmão, sem falar com seu familiar. E o mais abrupto de tudo isso é que você conhece a verdade e ele não. Ah, mas é ele que fez tal coisa contra mim. E você fez tudo contra Jesus e nem por isso ele deixou de ir para a cruz, né? Algumas verdades deveriam fazer valer a pena o retorno dessa comunicação, pelo menos. Não fala com o familiar, não é honesto no trabalho, continua vivendo uma vida dupla, diz que não trai a esposa, mas está na pornografia, diz que não trai o marido, mas está na pornografia, afundado lá. É uma prática constante sugere que você não entendeu o seu processo de conversão. Você erra, você peca, você tem consciência, mas você não se arrepende. Você justifica o tempo todo. Não é disso que nós precisamos, como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos de santificação todos os dias. Mas nós precisamos nos levantar todos os dias e temos maturidade para lidar com os desafios que nos são apresentados. Erga a cabeça, meu irmão.
aquele que é a vida está em você. Por que você anda tão ansioso, tão cabisbaixo, tão depressivo, com tanto pânico da vida? Erga a cabeça, minha irmã, isso não é para você. Submeta-se ao Senhor e deixe esse viver terrível de lado. Todas as coisas nesse mundo são criadas com um propósito. Vou falar de algo material, peguei aqui o livrinho. Se eu pegar esse livrinho aqui, esse caderninho, que a gente faz as anotações da igreja, e meter água nele aqui, o que vai acontecer? As páginas vão colar, isso aqui vai perder o sentido, se você tentar escrever aqui, não vai. Pode estar branquinho, pode estar bonitinho, mas isso aqui só vai voltar a funcionar se secar. Senão não funciona. Tem que secar e secar bem, e mesmo assim vai ficar deformado. Como nós devemos viver para o Senhor? Limpos, puros, santos. Foi para isso que Ele nos salvou. Amém? Para isso. Agora isso é difícil? Sim, mas é satisfatório. Porque qual é a pior coisa que existe, gente? Ideologia de gênero. Um homem que quer ser mulher. Não está sendo um, nem outro. Confusão total. Não é assim? Agora você conhece o transcrente? Tem muito nos nossos dias. O transcrente, o transcristão, ele vem na igreja, ele frequenta a congregação, ele está aqui, levanta a mãozinha, mas é mundano ao extremo quando sai dessas quatro paredes aqui. Vive a vida do jeito dele. Confusão. Como que consegue viver desse jeito? Não consegue. É confuso demais. Traz assim um desespero muito grande. Não dá. É por isso que a Bíblia, os apóstolos, o livro de Hebreus é fenomenal em relação a isso. Ele vai declarando, direcionando, vai costurando e dizendo, olha, esse é o caminho. Para quê? Para que a vida cristã para você, apesar dos grandes desafios e dos maiores desafios que o mundo impõe, ela faça sentido. E ela se torne, mesmo entrando em uma arena cheia de animais selvagens, prontos a te comer por completo, ainda faça sentido e você entre com um sorriso no rosto, dizendo, se esse foi o caminho que o Senhor me trouxe, este é o caminho pelo qual eu devo passar. Então, eu vou passar. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Entende? Agora, isso só vai acontecer se de fato nós tivermos essa compreensão da santidade. Haverá evidências de santidade prática na minha vida? Será que desejo e busco a santidade? Será que sinto tristeza com a falta dela? E fervorosamente procuro a ajuda de Deus para ser santo? Responda a essas perguntas para você mesmo, lembrando que isso deve te encorajar, não te desanimar, a uma busca constante pela vida com Deus. Em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Obediência. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que o Senhor nos ajude para que esta palavra não seja uma realidade em nossa vida, mas que ao chamarmos Senhor, Senhor, nós sejamos prontamente atendidos pelo nosso Pai. Amém? Fique de pé, vamos orar. A banda pode subir. Nós vamos rapidamente celebrar a ceia do Senhor aqui hoje. E depois da oração em relação a essa mensagem de hoje, aqueles que vão participar da ceia do Senhor permaneçam de pé, aqueles que não irão participar podem se sentar e a gente dará continuidade ao culto. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos desampara, a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ajude, meu Pai, a vivermos neste mundo em santidade,
É um dos nossos maiores desafios, ó Pai, desafio esse que vai durar toda a nossa vida. E nós nesta manhã queremos te dizer, meu Pai, que sozinhos não conseguiremos. Nós não damos conta, Pai, de perdoar o nosso próximo, nós não temos capacidade para isso. Nós não temos capacidade, Pai, de sermos honestos e íntegros o tempo inteiro, Pai, pela força do nosso braço, não temos. Nós só teremos condições de viver em santidade, um viver santo, honesto, íntegro, justo, se o Senhor fizer parte da nossa vida. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor inunde o coração dos teus filhos aqui nesta manhã, que independentemente dos desafios que se mostrarão a eles durante esta semana, que eles possam ter um viver santo, que eles possam ser justos, íntegros e viver uma vida que te agrade. Assim, Pai, eu me incluo nessa lista também. Não tem sido fácil para mim, meu Pai, mas eu sei que em tudo o Senhor tem me abençoado, e eu sei, Pai, que o Senhor há também de me trazer o que eu preciso para que nesta semana eu tenha vitória para a glória do Senhor. O Senhor é o centro da minha vida, Pai, também é o centro da vida dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor nesta semana tome o teu lugar, tome o teu trono em nossas vidas e nos direcione para aquilo que precisamos, necessitamos fazer. Te louvamos e agradecemos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.